Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre um pequeno concelho que fica bem no centro do país, o concelho de Castanheira de Pera. Bom, os números gerais é um concelho com 68 km², tem apenas 2 freguesias, tem 4.000 habitantes e é um concelho que debruça-se todo sobre uma ribeira. A ribeira é esta, está na nossa frente, é a Ribeira de Pera, ribeira que realmente foi a alma da terra durante muito tempo. Bom, foi e de certo modo continua a ser. À volta são serranias, fazem parte da Serra da Lousã. É, portanto, um concelho serrano, banhado por uma pequena ribeira e com uma população extremamente trabalhadora. Vamos dar uma volta ao concelho. Este monte é o de Santo António da Neve. É um nome curioso e vamos já ver porquê. E daqui avista-se todo o horizonte. Para aquele lado vêem-se os cumes mais altos da Serra de Estrela. Para aquele, em dias claros, vê-se o mar na Figueira da Foz. Portanto, estamos realmente no centro do país. O concelho tem ao norte o concelho de Góis, a nascente a sul Pedrógão Grande e, para o ocidente, Figueiró dos Vinhos e a Lousã. É no meio destes que se encontra o concelho de Castanheira de Pera. Aqui as grandes belezas, para mim, são realmente as paisagens. Parece um colo feito no regaço das montanhas. Disse-lhes que este monte se chamava Santo António da Neve por uma razão. É que antes de haver eletricidade para fazer gelados, já na corte se comiam sorvetes. Eu vou-lhes mostrar o que eram os poços de neve que abasteciam a corte de Lisboa desde o século XVIII. Em todos os invernos caem nevões aqui nestes altos da serra. Mas, como sabem, a neve não dura muito tempo, porque veio o sol, derrete a neve. Ora bem, para a conservar é preciso que o sol não derreta. Então mandaram construir poços de uma grande profundidade. O que estão a ver parecem cabanas, não são, são a parte de cima de poços muito profundos. E depois nos nevões, as aldeias aqui à volta eram obrigadas a vir logo a seguir ao nevão, com as suas cestas, com as suas gamelas, agarrar na neve que tinha caído na montanha e deitar tudo para o fundo do poço. Depois o neveiro era o funcionário encarregado dos poços, calcava com muita força a neve e é claro que quando vinha depois a primavera, o verão, a neve no fundo do poço mantinha-se durante muito tempo transformada em gelo. O neveiro com serras, como se fosse para serrar carvalhos, serrava blocos grandes, punha-os dentro de carros de bois e o carro ia até lá abaixo ao Tejo. A terra hoje chama-se Constância, já lá estivemos. Naquela altura chamava-se Punhete. Bom, e veio essa mania de mudar o nome às terras, porque não acham um nome bonito. Era lá que embarcava então em barcos semelhantes às fragatas de hoje, desciam o Tejo, ancoravam em Lisboa, chegava lá já 1/3 ou coisa assim do que era, e era com aquilo que se faziam os sorvetes e os gelados na corte. Também havia cafés que conseguiam abastecer-se, não sei como, do Rossio, até pessoas de alguma idade que me estejam a ouvir, ainda se lembram do café-gelo. Café-gelo vem daí, é porque podia-se gelar um sorvete, era uma alegria nas tardes muito quentes, olha como estas que agora são. Aqui em Castanheira de Pera há uma monografia do concelho do Sr. Calidás Barreto,
que fala em toda esta história, tem muitos documentos e tem até publicada uma curiosa carta do Almeida Garrett, que ele já não era novo, mas estava completamente e arrasadoramente apaixonado por uma senhora muito bonita e mais nova do que ele, que era a Viscondessa da Luz. Bom, então ela chamava-se Rosa. Passou o dia com ela e quando saiu, coitado, escreve-lhe uma carta a dizer: que dia, Rosa, que dia, por mais tempo que viva, eu não sei acalmar este fogo que arde dentro de mim, como é que eu hei de apagar este calor? Olha, sabes o que fiz? Fui ao Café do Rocio e fui tomar neve. Imaginem que amor aquele, precisava de neve para se acalmar. Eu acho que esta era, portanto, para Lisboa, a Alta Serra das Neves. Lembro-me disso porque no livro onde eu aprendi a ler, o livro de instrução primária, de há mais de 70 anos, havia cantigas populares. São coisas que se gravam em criança e que nunca mais se esquecem. E não imaginam quantas vezes isso me tem lembrado ultimamente. Era uma cantiga que dizia: ó Alta Serra das Neves, donde o Penedo caiu, ninguém diga o que não sabe, nem afirme o que não viu. Às vezes vejo falar do passado em tais termos, que me vem à mente essa trova dos meus tempos infantis. Ninguém diga o que não sabe. Nem afirmo o que não viu. Não afirmo, por exemplo, o que não viu, mas é verdade, que uma das surpresas desta Alta Serra das Neves é que mesmo cá no cimo, imaginem, tem uma pista para a aviação. Estão a vê-la? É esta, uma pista com 1.200 metros, aterram aqui aviões. Para quê? Isto à volta parece que não há ninguém, isto é tudo deserto. Bom, é uma pista para combate aos incêndios da floresta. Há aí depósitos de água, os aviões podem vir aqui, enchem de água, voltam, e eu acho isso muitíssimo bem. Aliás, vir aqui à Castanheira de Pera e não falar na floresta e nos incêndios e nos valentes bombeiros seria uma grande injustiça. Os bombeiros têm um serviço magnífico de prevenção de fogos, estão aí em cada ponto, há vigias de bombeiros. Por acaso estava ali uma que eu vi há bocado, não tinha lá ninguém, mas que estão a fazer concurso, é a burocracia. Quando o concurso estiver feito, vai para lá um ver ao longe se há fogos na mata. Mas bem, mas aqui dá um caso isolado, porque há muita fiscalização, há estradas através da floresta, há pontos de abastecimento de água e realmente, desde há cerca de 10 anos, que não há nenhum grande incêndio. Claro, há incêndios pequenos. Também desde há cerca de 10 anos que não se faz a única coisa que me parece útil na batalha contra a devastação do incêndio. É a reflorestação. Quando nós adotarmos esta regra, por cada pinheiro que ardeu, vamos no mês seguinte plantar 3, o país volta a ter florestas. Agora, se acontecer como aqui, houve aqui um pavoroso incêndio há cerca de 10 anos, levou uma grande parte do pinhal, que é a grande reserva florestal portuguesa. Bom, e ainda hoje, as vertentes dos montes, as encostas, está tudo despovoado, tudo entregue ao mato e vá lá, às abelhas que sabem aproveitar o mato. O Coentral Grande é uma aldeia de beleza comovente.
Parece uma criança adormecida no colo da mãe, a mãe que é a serra, porque o Coentral nasceu da serra. Há ali uma casa, era a casa do Neveiro, é a casa mais importante da aldeia, naturalmente. Era o senhor Neveiro, que tinha ali uma casa, quase um paláciozinho, a comparar, claro, com toda a aldeia. Esta terra de Coentral intriga-me por isto. Eu acho que Coentral tem a ver com coentros. Pois bem, aqui no Coentral, toda a gente me diz, aqui não há coentros, nunca houve coentros. Bom, vá-se lá saber, vá-se lá saber. Acho que é uma aldeia encantadora e tem uma história. Ela, como lhes disse, parece adormecida. Tem muita gente, muita gente. Essa gente, uma parte está em Lisboa, a outra está nos Estados Unidos da América e há ainda muitos que estão no Canadá. Estão todos a trabalhar pela vida, mas ninguém esquece a sua aldeia do Coentral. E em tempos de festa, seja Natal, seja Páscoa, sejam os meses quentes das férias do verão, esta aldeia anima-se de repente e agora parece deserta. Nessa altura parece uma feira. É um encanto, o Coentral. A outra grande povoação aqui do concelho é a aldeia de Pera. É muito antiga, há já notícias do século XV, das reclamações que aqui esta gente fazia sobre os baldios. Tem um ou outro monumento, é uma pena aquela velha capelinha que serviu durante séculos, está agora a cair. Fizeram esta igrejinha nova, que também já tem uns anos. Agora, o que é encantador aqui é o cuidado que as pessoas têm nas ruas. Há rosas por toda a parte. Em cada quelha, em cada beco há rosas. Bem, o que não há é pessoas. Também esta gente foi-se embora. Estão uns em Lisboa, outros na América, mas exatamente como em todo o concelho. Voltam aqui pelas festas e têm as casas estimadíssimas. Nós vemos as portas e as janelas fechadas, mas as casas são um mimo. A aldeia de Pera deu o nome aqui a muita coisa. A Ribeira passou a chamar-se Ribeira de Pera porque passava junto da povoação de Pera. Esta povoação grande, castanheira, era a Castanheira de Pera, porque havia outras castanheiras no país. Esta, para se distinguir das outras, era Castanheira de Pera. Reparem que não falamos em Pera da Castanheira, porque a terra importante era Pera e a Castanheira era um pequeno lugar. No século XIX, a partir de 1860, a Castanheira começa a ser cada vez mais importante, mais rica, mais povoada e é a Pera que se transforma numa aldeia. Vamos lá ver como é que a Castanheira conseguiu subir tão alto. A partir de 1850, acentua-se muito em Portugal a tendência para a industrialização. Bom, nessa altura, portanto, estamos no meado do século XIX, há muitos imigrantes portugueses no Brasil, muitos, e no Brasil ganham bem, só que o Brasil já é um país independente, portanto, eles mandam as suas economias para as terras. É uma altura em que aparecem muitos bancos, instituições bancárias, que procuram aplicar o dinheiro dos imigrantes em atividades que realmente sejam reprodutivas. E é uma altura em que em toda a Europa há a ideia da indústria, da máquina a vapor, da produção em grandes quantidades para uma civilização burguesa que consome cada vez mais. Ora bem, é nessa altura que um homem se lembra, em 1860, de aproveitar
a água da Ribeira de Pera para fazer mover uma roda como aquela. Aquela roda faz mover uma turbina e a turbina põe em movimento uma pequena fábrica de lanifícios. O exemplo convenceu, no ano seguinte vêm mais 2, logo a seguir 2 ou 3, quando chega a 1880. Há um relatório famoso, aliás, de 81, em que já há aqui mais de 1000 pessoas a trabalhar na indústria, 12 fábricas de grande porte, além de muitas outras fabriquetas pequeninas, e Castanheira de Pera é um dos principais centros dos lanifícios em Portugal. Essa posição no pelotão da frente durou perto de 100 anos. Quando, durante a Grande Guerra, em 1914, um deputado daqui, o Dr. Piceia Barreto, estava lá em São Bento e, através de um outro amigo dele, o Coronel Vitorino Godinho, ele apresenta no Parlamento esta proposta. Castanheira de Pera é hoje uma das mais importantes povoações industriais deste país. É uma injustiça que não seja cabeça de conselho. E toda a gente aplaudiu. E nasce então o Conselho de Castanheira de Pera, que foi, claro, desmembrado do Conselho de Pedrógão. O velho Conselho de Pedrógão, que já não era grande, ficou ainda sem mais esta talhada, que eram as 2 freguesias, aqui a de Castanheira e a outra do Coentral. Já as visitámos ambas. Em 1914, a indústria está em pleno rendimento. Há aqui, nessa altura da proposta da ereção a Conselho, havia 14 fábricas grandes e uma infinidade de outras mais pequenas. Eu estou-lhes a falar no que resta de uma dessas grandes fábricas. Hoje, tudo isto está parado. Por razões que seria interessante analisar exatamente porquê. Uma a uma foram parando. Hoje os telhados caem em ruínas. Os velhos equipamentos que custaram milhares e milhares de contos nem sequer foram retirados. É um cemitério o que outrora foi um empório industrial. Até houve um projeto de fazer um museu da indústria dos lanifícios aqui na Castanheira. O museu situava-se precisamente nas ruínas desta fábrica de que lhes estou a falar. Eu agora estou no escritório, estou junto das amostras dos tecidos que se faziam. Eu tenho saudade disto, lembro-me que a gente queria escolher um fato, ia aos armazéns de Lisboa e havia centenas e centenas de padrões. Agora não, agora é tudo a mesma coisa. Reparem, estão aqui milhares de padrões que se fabricavam aqui. Todo este escritório está à volta cheio disto. Está, e se não lhe acodem depressa, em breve deixará de estar. Eu não gosto nestes programas de falar de coisas muito dolorosas e esta dói. A fábrica fechou porque tinha dívidas à Segurança Social e dívidas às finanças. De maneira que agora são as finanças e a Segurança Social que são os donos destas ruínas. Bom, a Câmara quer fazer um museu, mas a Segurança diz:
mas a casa é minha. E as finanças dizem, mas a casa é minha. E aqui temos uma situação gritante e escandalosa do país a lutar contra si próprio. O que podia ser uma grande atração, mostrar o que era a indústria dos têxteis aqui nos meados do século, mostrar como viviam os portugueses e as portuguesas há 30, há 40, há 50 anos. Nada disso avança porque as finanças e a segurança social não deixam. A verdade é que nem todas as fábricas fecharam. Há duas que continuam a trabalhar. Estou justamente numa delas, uma grande fábrica, e está junto de mim a pessoa que responde por ela, o Sr. Aquiles Morgado. Continuam a fabricar desde o serrobeco secular, há muitos séculos que os portugueses vestiam disto, às fazendas mais aperfeiçoadas, aos tecidos de senhor, bom, e em grande quantidade, 600 mil metros por ano, ocupam cerca de 100 pessoas e realmente é uma unidade industrial ainda importante. Como é que se explica que todas tenham fechado menos duas? Qual era a diferença? Qual era o segredo que os senhores tinham para não fechar? Bom, a resposta que encontrei foi só uma, que eu não sei explicar melhor. Boa gestão. Boa gestão. Essa fase industrial foi apenas uma fase na vida de Castanheira de Pera, porque as fábricas acabaram, mas a vida continua. E acho que Castanheira é precisamente um exemplo dessa tenacidade, dessa construção do futuro, desse rasgar de caminhos diferentes. Claro que agora o futuro já não é mais o lanifício, mas pode ser tanta coisa, pode ser uma vida agradável, pode ser estas serranias circundantes. Depois do tempo das cidades vai vir o tempo das serras, podem ter a certeza. E poucas terras como Castanheira de Pera têm tanto para oferecer a quem aqui quiser viver. Acho que aqui a autarquia está a andar no bom caminho, tentando fixar as pessoas. Olhem, estão a ver toda esta serra, tudo isto que se vê à minha volta, tudo isto é comprado pela Câmara, urbanizado, portanto vai ter saneamento, estradas, telefones, eletricidade, abastecimento de água, tudo, e depois já está a ser. É vendido a £1 o metro. Tenho nas minhas mãos um metro, um velho metro, como os que eu via usar ao balcão a medir as peças de fazenda na minha infância. Portanto, um quadrado como este lado é 1 metro quadrado. Eu desenhei-o aqui no terreno, está aqui. 1 metro quadrado. E está aqui quanto ele custa. £1. Penso que este é o caminho a seguir. É pensar em toda a gente, em termos de todos poderem ter pelo menos a esperança de uma casa.